Amém. Irmãos, posso sentar? Vem cá, pastor. Irmãos, essa semana estivemos em Barretos, só para manter os irmãos atualizados. E eu estou voltando para Barretos agora, semana que vem, de novo. Tá? Nós estaremos retornando para Barretos para mais alguns exames. Gostaria muito, estou orando para ser operado ainda esse mês. Dia 18 e 19 de outubro é aniversário da nossa igreja. Estaremos fazendo 21 anos aqui. E é claro, eu queria estar aqui, eu quero estar com vocês. Então eu estou orando, Deus, eu quero estar aqui, nem se for quietinho, sentado ali, mas eu quero estar celebrando junto com os irmãos. Então orem por nós, para Deus abençoar. Estou sem carro ainda, o carro vai demorar mais 20 dias para ficar pronto. O nosso carro é a diesel, as peças são difíceis. E nós só estamos colocando peças originais nele, né? Então fica um pouco difícil porque as peças são original e é meio difícil de achar, carro diesel, aquelas coisas todas. Então orem aí, eu estou muito confiante, estou aprendendo a andar, estou indo para a cidade a pé, às vezes peço carona por irmão Pablo, mas eu estou bem, tá bom? Orem por nós. Eu quero apresentar a vocês o meu amigo. Você é mais gordo que eu. São seus olhos. São meus olhos. Meu amigo, o pastor João Vitor, de Carapicuíba. Amigo querido, nós aprendemos a amar. A esposa dele, apresenta você, eu não vou apresentar não. Você apresenta os irmãos que vieram com você. E o pastor é amigo nosso, é um querido. Quando eu convidei para pregar aqui, pronto, pode desligar o fundo, está dando problema. Prontamente ele aceitou o convite. Eu estou muito feliz, chegou em casa lá todo alegre, e nós estamos conversando e comemos bastante, né? E ele vai trazer o recado do Senhor para os nossos corações hoje. Eu quero que você aprenda o máximo, que você escute o máximo, aproveite o máximo, e que durante a semana nós possamos, como eu sempre digo, nós possamos ruminar tudo que ouvimos aqui nessa noite. Senhor meu Deus, meu Pai amado, eu te amo, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. E eu quero pedir que o Senhor use a boca do pastor João Vitor nesse momento, Pai. Que não seja mais ele, mas seja o Senhor através da vida dele. E que a palavra que sair da boca dele, Pai, que ela venha direto aos nossos corações. E que possamos colocar em prática na nossa vida. Que possamos viver o melhor do Senhor. E que possamos, Senhor, proclamar, anunciar o teu nome, Pai. Usa a vida do teu servo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu conheci o Souza há alguns meses atrás, quando houve a possibilidade de estarmos lá em Pereiras. E aí eu vim um dia antes com o pastor Misael, passamos uma tarde com o pastor Souza, e aí no outro dia, na sexta-feira, nós viemos mais cedo com os irmãos e passamos o dia todo lá com eles. Foi uma bênção estar com a Resilma, com o pastor Souza. Temos muitas coisas em comum. O pastor sofre junto comigo as aflições do nosso mesmo time, né? E tem sido uma bênção conhecer a pessoa do Souza, como ele coloca na sua própria descrição. Eu sou um milagre de Deus e eu creio nisso. Eu creio que ele realmente é um milagre do Senhor. E eu venho de Carapicuíba, trago um abraço dos pastores de lá, o pastor Elionai, o pastor Misael, o pastor Lucas. Venho com a minha esposa, com a Débora. Oi, a Débora. O Isaac e a Rayane, que são nossos queridos lá de Carapicuíba também. Eu nunca, quando eu vou para os lugares, eu vou sozinho. Sempre arrasto um casal comigo, para ver se eu estou pregando certo, se não vai ser tá desviando da palavra do Senhor. Porque tenha mais testemunha, né? Porque a esposa vai concordar comigo, é óbvio, mas o casal que não é de casa, é bom que eles também, pastor
pastor João falou uma coisa certa, foi uma coisa errada. E graças a Deus o Senhor tem me utilizado como ferramenta na palavra dele. Irmãos, eu preparei um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios 4, 17. E nós vamos ler o 17 e o 18. Amém? Vamos lá. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem em nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de compartilhar a sua mensagem, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer em paz aqui, Deus. Muito obrigado pelas possibilidades de estarmos propagando o seu Evangelho. Te pedimos, Pai, seja presente aqui, esteja conosco, não permita que o meu coração fale, mas sim que seja a sua palavra sendo manifestada aqui. Te agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quantas vezes a gente se depara com situações que nos tiram do controle? E o que nós fazemos? Ficamos chateados, enfrentamos ou buscamos talvez um artefato para resolver com nossas próprias forças. Eu não sei vocês, mas eu faço isso. Eu tento resolver as coisas com as minhas mãos. Porque muitas vezes eu acho que está fácil de se resolver. E eu vou lá e tento fazer aquilo que não era para eu fazer, mas que era para eu confiar no Senhor e o Senhor fazer. E aí nós nos deparamos com situações que fogem do alcance e que nós queremos dar um jeito, como todo bom brasileiro, que dá um jeitinho. Eu já vi como é que faz. Eu já tenho uma noção como que é esse problema. E a Bíblia deixa claro que precisamos entender que estamos de passagem aqui. E que são leves e momentâneas as nossas dores. E tudo quanto ocorre em nossas vidas é permissão divina. Não de um Deus ausente, pelo contrário. Permissão de um Deus que está e que esteve entre nós e que se permitiu sofrer junto ao ser humano. Se vocês conhecem alguém na história, desde a fundação do mundo, que sofreu todas as angústias e permaneceu firme, que não seja Jesus, eu não conheço essa pessoa. Para mim, apenas o Senhor Jesus Cristo, que realmente passou por todas as aflições. Aflições essas que nós hoje vivemos, dores que nós hoje vivemos. Ele sofreu todas elas e acompanhou de forma temente ao Senhor. Jesus se fez presente no meio de nós e se permitiu sofrer algo acima da lógica humana, pois não faz sentido, naquele tempo e nem mesmo agora, alguém morrer por seus inimigos. A Bíblia deixa claro que nós devemos orar pelos nossos inimigos. A Bíblia deixa claro que nós precisamos estar em comunhão. Precisamos estar em comunhão uns com os outros, como o próprio pastor falou agora. Não vai ter um céu separado para mim, um separado para o Souza, porque eu não me dou bem com o Souza, ou eu não me dou bem com a Débora, seja lá com quem for. Não existe isso. Como que eu posso dizer que eu amo meu irmão e não consigo tratá-lo bem? Não consigo conversar com ele? Nós precisamos superar isso. Não sei se vocês já assistiram aquela série chamada The Chosen, Os Escolhidos, que retrata como seria mais ou menos, não é fielmente, mas mais ou menos, o que era a vida com Cristo e os seus discípulos. Existem dois discípulos que são praticamente inimigos, Pedro e Mateus. E aí, com o passar do tempo, eles começam a entender que precisa amar,
Precisa perdoar o seu inimigo 70 vezes 7. Quantas vezes nós esquecemos disso? Que a pessoa ao nosso lado, o nosso próximo, talvez ele precisa muito mais das nossas orações do que das nossas implicações. Às vezes nós olhamos os defeitos e a pessoa está cheia de qualidade. A pessoa tem 10 qualidades, mas aquele único defeito é o que faz separação de nós. A Bíblia é clara para nos entender que todas as coisas que passamos e sofremos, ultrapassando obstáculos ou não, servem para o nosso aprimoramento em Cristo Jesus. Irmãos, é igual uma academia. Quem começa a fazer exercícios, chega uma hora que consegue se fortalecer. E a vida cristã não é diferente disso. Você vai passar por ingratidão, você vai passar por a falsa acusação, você vai passar por alguém que te ignorou, e você tem que permanecer em Cristo. Permanecer. Continue. Poxa, fulano passou por mim, nem olhando na minha cara. Ore por ele, irmão. É fácil? Não, não é fácil. O cristianismo, ele é para pessoas fortes. Não é para qualquer um. Ser um crente no Senhor precisa ter resiliência, precisa ter resistência, precisa ser alguém realmente temente a Deus. Você não consegue ser servo do Senhor por aparência. E se nós olharmos para os relatos que teve na Bíblia, os irmãos que passaram por execução, os mártires da fé, morreram pregando Cristo, fortaleceram a sua fé cada dia mais em Cristo, e não deram espaço para que fosse uma falácia. Muito pelo contrário, eles criam aquilo que eles tinham visto. E o próprio apóstolo diz: como que vamos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido? Não foi algo que aconteceu aleatório, foi o Senhor realmente ali presente conosco. Nós conseguimos tocar nesse Senhor, nós ouvimos a voz dele falar sobre isso. Eu deitei sobre o ombro dele. Quantos de nós já passamos por situações difíceis, complicadas, que talvez você só à noite, quando você encostou sua cabeça no travesseiro, é como se estivesse no colo do Senhor, se derramando, orando, pedindo para que o Senhor te consolasse daquilo que você não tinha socorro, que só Ele podia trazer esse socorro. Quantos de nós já absorvemos aquilo que o Evangelho tem para nos dar? E muitas vezes a gente guarda, esconde, e a gente não espalha. Nós precisamos espalhar cada vez mais. Serve para nos edificar e nos aproximar de Deus os nossos sofrimentos, porque eles produzem glória eterna, maior do que os nossos próprios sofrimentos. Irmão, se você está difícil caminhar, está complicado, talvez não seja dinheiro, mas seja saúde, não seja saúde, seja convivência, seja comunhão que está te faltando. Irmãos, persevere, dê o braço a torcer, vire o rosto, dê alta face. É fácil? Quem acha que é fácil? Eu não acho que é fácil. Porque, irmão, se tem alguém teimoso nessa terra, chama-se João Vitor. Eu sou muito teimoso. E quando eu penso para um lado, dificilmente eu troco a minha opinião. E aí quando eu vejo que eu estou errado, aí eu faço como meu falecido avô falava. Eu pego a minha viola, coloco no saco e puxo, errei. É difícil. Você falar, eu errei, é um peso assim enorme, irmãos. Porque muitas vezes a gente engasga nisso. A gente não consegue dizer, olha, eu não sou tão bom assim. Porque quando você fala que você errou e reconhece, você está reconhecendo que você não é tão bom. E realmente nós não somos bons. Não sei se vocês sabem disso, mas nós não somos bons. É a graça e a misericórdia do Senhor que renova cada manhã. E é ela que levanta a gente. Ela que nos dá estratégia para ser a pessoa melhor cada dia. É ela que faz de nós crentes do Senhor. Já pensou em quantas situações inadequadas e difíceis de suportar que elas estão nos capacitando na esperança de uma nova salvação e gerando galardão na Nova Jerusalém? Já pode pensar nisso? Talvez algo que você está passando está te fortalecendo, está te moldando
para conseguir passar naquela porta estreita que Jesus falou. Aquele caminho estreito, que é o tamanho e o formato de Cristo. Que eu e você precisamos ter. Não é o formato do João, não é o formato do Souza, é o formato de Cristo. Se caçar, não precisa caçar muito, procurar defeitos no João, tem vários. Mas não é o João que está em questão, é Jesus Cristo. É Ele que é a nossa fé. É difícil se pensar quando estamos em momentos de aflição. Nos parece nublado tudo que vemos. Assim como um míope sem óculos é o cristão sem o entendimento do eterno. Se nós lermos a palavra, não buscarmos a interpretação do Espírito Santo, nós estamos apenas lendo qualquer coisa. Porque essa interpretação do Espírito Santo vai mover dentro de nós e vai nos transformar de dentro para fora. É essa a necessidade, mudar de dentro para fora. Porque muitas vezes nós mudamos a aparência, mudamos nosso jeito de ser, a nossa cara, a nossa roupa, mas lá dentro continua ruim, continua mal, continua desprezível. E nós precisamos moldar o nosso interior de acordo com Cristo. Quando Jesus se encontra com Judas, e Judas está lá para beijá-lo e traí-lo, qual a frase que Cristo fala? Amigo. Irmãos, você consegue entender o peso dessa palavra? Você chamar o seu pior inimigo ali no momento, que Judas foi o pior inimigo dele, naquele momento, e se chamar de amigo. Amigo, o que você veio fazer? Faz o que você veio fazer. Precisamos moldar o nosso coração. Talvez pessoas que estão próximas a gente, talvez no trabalho, na família, entre uma roda de amigos, talvez não sejam pessoas realmente tementes ao Senhor, ou não praticam aquilo que escutam. Nós precisamos amá-las. Precisamos transformar o nosso coração. Porque nosso cálice transborda o amor. E aquilo que transborda, irmãos, aquilo que transborda fica difícil você negar. Você olhar, você tratar tão mal alguém, ao ponto da pessoa te amar, e você não ficar constrangido com esse amor. Que esse amor é o Espírito Santo, nos moldando a sua imagem e semelhança. É difícil nós olharmos para Cristo e não conseguirmos ver os defeitos que nós temos. E quanto mais distante de Deus, maior o nosso desentendimento espiritual. E nossas aflições ganham força. E ao invés de nos edificar, ela nos gera destruição e desolação. O salmista vai dizer assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Salmos 73, 1 e 2. Em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Você tem passado por provações? Elas não são diferentes daquilo que eu ou outro irmão está passando, ou que já passamos em algum momento das nossas vidas, mas elas não são superiores àquilo que nós conseguimos suportar. É difícil olharmos para as coisas ao nosso redor e ter paz, ter calma. Irmãos, quando a gente perde alguma coisa, eu paro onde eu estou e tento lembrar onde foi a última vez que eu estava com aquilo na minha mão, até recobrar onde ele realmente estava. Como o caso da Exilma hoje com a chave. Quando eu paro de procurar, aí vem o pastor Souza com a chave na mão. Às vezes acontece isso, às vezes a gente precisa que alguém de fora nos dê a paz. Alguém que não está no meio do furacão, no meio do turbilhão, das emoções. E que alguém de fora fala: João, será que não é olhando para cá que você vai resolver isso? Será que talvez você precisa ter um outro olhar, um pouco mais distante, contemplar tudo o que está acontecendo e com paz e com calma você avaliar se realmente existe esse furacão que você acha que você está passando?
Estamos aqui e devemos nos importar e viver de forma que a glória de Deus seja manifestada e propagada através de nós. Não é a minha glória, não é o meu nome que tem que ser louvado. Pelo contrário, é o nome do Senhor Jesus. Mas devemos também olhar com esperança de que somos passageiros, como alguém que sabe que o trem chegará à estação e não sabemos a hora, mas esperamos confiantemente em que ele aportará e nele embarcamos. Irmãos, o Senhor está voltando. Talvez daqui 5 minutos. Amém? Amém. O que você tem tão importante que se o Senhor voltar hoje, você vai ficar, puxa, poderia ter feito. Já pensou nisso? Esquece isso, irmão. Eu vou pregar o Evangelho. Caso eu não volte, eu estarei com ele. Essa é a nossa mentalidade. Seja onde o Senhor nos chame, onde o Senhor se faz necessário ser proclamado, façamos isso. De certo ele chegará. Estamos prontos e aptos a nos unir nessa viagem chamada cristianismo. Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles, irmãos, criam piamente que o Senhor estava voltando. Martinho Lutero também, Charles Spurgeon também, pregadores atuais, cristocêntricos também. Irmãos, não podemos esquecer disso. As nossas dores, elas nos incomodam. Talvez algumas coisas nos tiram do sério, deixam a gente um pouco mais cabisbaixo. Nossa falta de emprego, talvez nossa falta de saúde, talvez algumas coisas que a gente precisa realmente caminhar de forma correta. Mas precisamos estar com nossos olhos fixos no Senhor. Que o Senhor nos dirija, nos console, nos ajude, criando em nós um sentimento de pertencimento, tirando dos nossos olhos a dúvida e que os obstáculos que muitas vezes nós permitimos nos enfraquecer, que sejam um combustível para o nosso aprimoramento do Senhor. Sabe essas dificuldades que você passa? Transforma em combustível, que te dê força. Eu preciso aumentar meu momento de oração com o Senhor. Eu preciso aumentar meu tempo de leitura na palavra. Eu preciso disso. Mas eu não tenho ânimo. Ore, se derrama ao Senhor. Senhor, não tenho ânimo. Aumente a minha fé. Que o Senhor vai trabalhar isso na sua vida. Que nós possamos estar realmente vivendo aquilo que o Senhor propôs para nós. Não de aparência, mas realmente de verdade. Porque aquilo que é de verdade, ela permanece. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, hoje e sempre. Amém? Amém. Pastor Souza?